Então chegou a hora de colocar a mão na massa, de executar as ações. Essa é a etapa do Improve, uma etapa muito importante do ciclo The Make, da metodologia Six Sigma. Esse passo a passo, quando construído de uma maneira sistemática e organizada, gera resultados extraordinários para as empresas. Então nós estamos te explicando ao longo desses vídeos um pouco da etapa de definição, da medição, de análise. Agora a gente chega na etapa de melhoria. É interessante construir esse raciocínio, né? O que foi feito na definição, a importância da medição, de levantar todas as informações, a análise propriamente dito, o estudo estatístico das causas, e depois desse estudo estatístico a gente identificou quais são as causas raízes, né? A causa que de fato está influenciando diretamente, ou as causas, né? Costumam ser várias, no nosso problema, a gente parte para, de fato, colocar a mão na massa. Então, Daniel, compartilhe com a gente quais são os principais pontos dessa etapa de Improve. Então, essa etapa, o Improve, a etapa de melhoria, é a etapa que trata da solução, do plano de ação. Então, de fato, é o momento onde a gente vai gerar mudança, vai colocar a mão na massa, elaborar e executar o nosso plano de ação. A etapa basicamente se resume a isso, só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por quê? Porque é necessário escutar quais são as possíveis soluções. Então, você achar que uma única cabeça pensante, né? Só você vai conseguir pensar em todas as melhores soluções, é um erro. Ou seja, novamente, nessa etapa de melhoria, é importante o quê? Você criar discussões, ter reuniões e ouvir das pessoas quais são as soluções que elas acreditam que sejam ideais. Agora, a discussão ela é muito direcionada. Por quê? Porque existe um link muito grande entre o que vai ser o seu plano de ação e o que você comprovou de causa prioritária, de causa raiz na etapa anterior, que era a etapa de análise. Então, é quase que um link direto. Cada causa comprovada, priorizada, que você identificou como causa raiz, terá uma possível solução no seu plano de ação. E a gente começa, então, a etapa de melhoria, assim, ouvindo ideias, né, pegando essas ideias de quais são as possíveis soluções. Às vezes, para resolver uma causa, você tem 3, 4 ideias diferentes. Ou, às vezes, uma única ideia resolve 3, 4 causas ao mesmo tempo. Então, tem esse dinamismo. E aí, depois que você passa por esse momento inicial de entender quais são as melhores soluções, você vai perceber que não dá para fazer tudo. Exatamente. Então, é a hora de priorizar, porque o projeto tem cronograma, né? O projeto, às vezes, tem restrição de orçamento, né? O quanto que você pode gastar, o quanto que você tem de budget ou não. Então, a ideia é priorizar. A gente costuma usar muito critérios que têm a ver, por exemplo, com custo, com o tempo que vai levar, o esforço que é para implementar aquela solução, né? Porque isso está ligado também ao tempo necessário para implementá-lo. Então, de alguma forma, a gente cria, né, critérios de priorização para escolher aquelas soluções que contemplam o escopo do projeto, que atendem à limitação que é o próprio cronograma do projeto, e aí sim a gente leva isso para um plano de ação. E a partir do momento que você tem o seu plano de ação elaborado, aí é botar a mão na massa, né? Por isso a importância do plano de ação. Você define responsabilidades, você delega, né? Para cada pessoa a responsabilidade de uma atividade tem prazo, né? Você tem a expectativa de como aquela ação tem que ser feita, como que aquela melhoria tem que ser feita. E aí o líder do projeto, o Black Belt ou o Green Belt, nesse momento, ele lida muito com a questão da gestão da mudança, né? A resistência que começa a ser criada a partir do momento que você está mudando alguma coisa, você está desagradando alguém, né? Então, assim, como líder do projeto, você tem que, ao mesmo tempo, estar comandando ali a execução do plano, mas estar muito atento para fazer esse jogo de cintura com as pessoas, né? Fazer essa gestão da mudança, ver como que você vai, para cada melhoria que você quer executar, perturbar menos, né? Escutar as pessoas, ouvir as ideias. Às vezes você pensou, olha, eu vou implementar uma melhoria de um jeito. Uma pessoa
te dá uma ideia melhor. Fala assim, olha, se você fizer desse outro jeito, você vai conseguir chegar no mesmo resultado e vai perturbar o processo menos. Então é isso, a etapa de melhoria é esse momento. O grande lance que eu sempre destaco nessa etapa é a questão da resistência às mudanças e do papel do especialista Six Sigma enquanto agente de realmente implantação da melhoria e da mudança, né? Para a gente melhorar, a gente tem que fazer diferente e necessariamente fazer diferente é mudar, né? E não é todo mundo que está habituado a isso. Então esse eu enxergo que é um enorme desafio nessa etapa. O outro ponto que você comentou também que eu acho muito interessante é a questão da priorização, porque surgem muitas causas, surgem muitas ações e a gente tem que escolher o que fazer, né? A gente vive num ambiente com escassez de recursos e a gente tem diversas ferramentas para ajudar a gente a definir o que é mais importante em cada uma dessas etapas da metodologia, né? Em cada uma das ações que surgem nesse momento. É isso aí. Então, a dica, né, para essa etapa é o quê? Foque o seu plano de ação, né? Entenda quais são as soluções que vão gerar o maior impacto, no caso um impacto positivo, claro, com menor esforço e menor custo, né? Essas são as que com certeza tem que estar no seu plano de ação. Se você consegue focar, direcionar o seu plano de ação dessa forma, já é meio caminho andado. Uma outra dica bacana também é sobre o conceito de gestão de riscos, né? A gente está falando em fazer as coisas de uma maneira diferente e cabe a nossa responsabilidade enquanto agente de melhoria a gente avaliar os riscos da mudança que a gente está propondo, porque uma mudança pode impactar em uma série de processos ou subprocessos dentro de uma empresa. Então é fundamental que você, quando estiver desenvolvendo o seu projeto, quando for de fato colocar na prática as melhorias, trocar ideia com as pessoas mais experientes no sentido de entender quais são os riscos e quais são os impactos das mudanças que estão sendo propostas. Com certeza. É claro que você melhorar o seu indicador em detrimento de outro, né, não vai adiantar nada, porque no final das contas a gente tem que olhar para a empresa, né? Então o resultado tem que ser da empresa. Eu vou melhorar o meu, mas piorar o do outro, não adiantou nada. Com certeza. Mais alguma dica para quem está passando por essa etapa? Essa etapa é isso, é focar o plano de ação e ter muito cuidado, muita atenção com essa questão da gestão da mudança, gestão do risco, que é todo esse outro lado que entra nesse momento do projeto, que não é nada estatístico, nada disso, né? É justamente a sua habilidade de comunicação, de relacionamento, de enxergar além, né? De enxergar a outra área, o outro processo, como que uma coisa perturba lá. Então é isso, e isso, eu acho que esse tipo de capacidade, esse tipo de competência, a gente vai adquirindo também com o tempo, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Legal, Daniel. Então, atenção às dicas e te convido para o último vídeo dessa série, quando a gente vai discutir um pouco sobre o momento da etapa de controle. Depois que a gente definiu, mediu, analisou, melhorou, executou tudo que a gente se propunha a fazer, é a hora da gente controlar para garantir a estabilidade e a sustentabilidade do processo no médio e longo prazo. Te vejo lá. Um abraço. Um abraço.